pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha. Vocês já sabem, o canal tem esse nome porque meu olho é reto e eu vou resenhar. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o meu escritor preferido. O intuito desse vídeo é também fazer com que você saia daqui lendo Machado de Assis. Sim, o que eu vou trazer para vocês hoje não é simplesmente fatos sobre Machado de Assis, mas vamos focar um pouco nos motivos pelo qual seria interessante você começar hoje mesmo a ler Machado de Assis. Eu quero começar apresentando para vocês o meu livro preferido do Machado de Assis e já desmistificando aqui para vocês uma coisa. Olha, não é porque sabemos que a escrita é um pouco mais rebuscada e é uma escrita antiga que é um bicho de sete cabeças. O Alienista, por exemplo, esse é o meu livro preferido do Machado de Assis. Esse livro do Machado, embora haja uma discussão se é conto ou novela, isso é obviamente uma novela, né? E é também, na minha opinião, tá vendo esse motociclista irritante que passou? Ele tá indo se inscrever no canal e curtir o vídeo, então faça a mesma coisa. Esse livro ele já é da fase realista do Machado de Assis, essa novela, né? Conta a história de um homem rico que foi estudar na Europa e veio para o Brasil, formado médico, depois de ter recusado, né, o convite do rei para se estabelecer na Europa. Então esse brasileiro veio para o Brasil. Aqui ele tratava de loucos, né, de alienados, por isso o nome O Alienista. Nessa época não havia o psiquiatra, né, não tinha esse nome. Então quem tratava de loucos, quem tratava de alienados era alienista. Ele abre uma casa verde, assim chamada Casa Verde, um hospício na cidade, e lá ele começa a internar praticamente todas as pessoas da cidade, porque todo mundo para ele é louco. O livro ele não só é engraçado, divertido, como ele também conta, ele nos mostra fatos históricos falando da estrutura da sociedade naquela época. E também mostra que, possivelmente naquela época, existia um cientificismo que estava tomando conta da mente e da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, que na época também não tinha grandes centros de estudo, né? Então, a gente sabe que esse outro motociclista irritante, a gente sabe que o Brasil, nesse período, né, da monarquia, era um país muito atrasado em relação aos estudos, né? Então, os pais tinham que mandar os seus filhos para estudar na Europa, né? Os pais ricos, né? Não que hoje ainda a população tenha acesso a estudo de qualidade, né? Mas vocês viram quantas informações a gente conseguiu extrair de um livro desse tamanho? Olha, eu falei que havia um certo cientificismo, eu falei que o livro fala um pouco da estrutura da sociedade, que naquela época as pessoas com problemas mentais eram chamadas de alienadas. Eu falei também que havia poucas universidades no Brasil, ou nenhuma, para que se estudasse mais a fundo, né, a mente humana, ou seja, um livro curto desse nos trouxe tantas informações. E esse é um dos motivos pelo qual você deve começar ainda hoje a prática da leitura do Machado de Assis. Mas eu sei que você vai falar, mas é difícil entender o português que o Machado de Assis está falando. É difícil mesmo, eu sei, é chato também. Mas para isso inventaram uma coisa muito legal chamada dicionário. E se você não tem um dicionário físico na sua casa, eu vou falar para você de algo revolucionário, muito, muito desconhecido por todo mundo, mas que você aí pode fazer. Dar um Google e pesquisar a palavra que você não entendeu. E pegar esse contexto e trazer para o livro. Dom Casmurro é também o livro mais famoso do autor. É lógico, né? O Quincas Borba, que é um livro que eu não gosto muito da leitura, é também um livro muito conhecido. Mas o Dom Casmurro, do Machado de Assis, acho que é o mais pedido nas provas escolares, nos vestibulares. E embora o livro tenha seus momentos maçantes, até hoje perdura uma briga, né, interna no Brasil. E aí? Traiu ou não traiu? Mas por que ler Dom Casmurro, do Machado de Assis, se eu não vou precisar disso aí para a vida? Bom, o livro Dom Casmurro, ele não só fala pra gente, basicamente, quase todos os dados que eu citei no outro livro, também mostra uma estrutura bem machista da nossa sociedade. Sim, porque embora eu não concorde com os movimentos feministas, eu nunca direi que o machismo não existe. Inclusive o machismo tem que ser combatido. E o Machado de Assis ele consegue trazer isso nesse livro. Ele consegue mostrar que aquela estrutura da sociedade dava a palavra, dava a voz ao homem, mesmo que ele estivesse errado. Ou seja, o advogado Bentinho, ele passa toda a narrativa acusando a Capitu, sua mulher, de ter traído ele, mas sobre a perspectiva dele apenas. Você não tem um pós-scriptum dizendo como a Capitu contando os fatos, não é mesmo? Mas é o que tinha, e o livro também conta, em certos momentos o livro mostra como os negros eram tratados.
né? E sim, o Machado de Assis era um homem negro. Então, você imagina no período da escravidão do Brasil, você imagina no período da monarquia, esse homem, né, esse jovem Machado de Assis, conseguindo criticar tanto o machismo quanto a escravidão nos seus livros. Se isso não for motivo suficiente para você pegar agora um livro do Machado de Assis e ler, meu amigo, eu vou dar uma pancada na tua cabeça. Porque isso aqui é obra-prima, é qualidade pura. E sem falar também, gente, dos momentos de beleza do livro, né? As pequenas poesias que o Machado de Assis vai deixando pra gente, né? Eu vou deixar vocês curiosos, eu não vou ler, mas o momento mais bonito do livro, a descrição mais bela do livro, é quando o Bentinho dá o primeiro beijo na Capitu. E isso é uma coisa que vocês devem procurar. Procura no Google, baixa o livro em PDF e leiam, para vocês verem quão belo é essa descrição. Então, a leitura machadiana se faz necessária não apenas pelo gozo da leitura, não apenas pelo prazer de poder sentar-se e apreciar uma boa obra com qualidade, mas também para poder entender a estrutura da sociedade em que se vivia naquela época. E através deste entendimento, você pode até traçar um comparativo e tentar entender o que mudou e o que permaneceu. Então, Dom Casmurro é simplesmente uma obra-prima que vale a pena a leitura. Ah, mas eu quero começar por algo mais rápido, algo que vai papum, acabou. Gente, é Machado, tem gosto pra tudo. Olha, tem esse livrinho, eu comprei num sebo, paguei R$2. São 7 contos do Machado de Assis. É pouco provável que você ache essa edição, tá? Mas você também pode procurar por este livro contos Machado de Assis. Também são contos maravilhosos do autor. O que diferencia o conto do romance é que não tem um grande aprofundamento nos personagens, né? É uma história um pouco mais corrida. Não que a história não possa ser profunda, mas o desenvolvimento de cada personagem é muito mais rápido e também muito mais dinâmico, né? Você não consegue em um conto de poucas laudas compreender a psique do personagem, né? Até porque, na minha opinião, eu acho que quem fez melhor isso é o Dostoiévski, né? E também o Tolstói. Mas essa é pra você que quer ler algo mais rápido, que de repente você pode ler um conto por dia e se aprofundar na literatura do Machado de Assis. Tem também o livro Bons Dias, do Machadão, né? Esse livro é de 1888, se não me engano, 89, e aqui são crônicas do Machado de Assis. Embora sejam crônicas e... Outro motociclista. Embora sejam crônicas, esse livro já vai dar um pouco mais de trabalho para você entender a concepção de cada crônica. Por quê? Porque são fatos do dia a dia, né, como é comum das crônicas, e essas crônicas são muito ambientadas no contexto da época, né? Mas ainda assim vale a pena, e mesmo que você não compreenda uma ou outra crônica, você pode procurar no Google Academics ou trabalhos aí acadêmicos na internet sobre uma explicação mais completa do livro. Tem esse livro também, Memorial de Aires, do Machado de Assis. Essa edição aqui da Pinguim, Companhia das Letras, aliás, esse selo da Companhia das Letras, da Pinguim, ela vai trazer um resuminho aqui, ó, bem bacaninha da vida do Machado de Assis. Se você quiser entender um pouco mais, é bem interessante, tá? Pra quem não sabe, Machado de Assis é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Esse livro foi o último romance do Machado de Assis, então você encontra um escritor consolidado, um homem maduro, uma capacidade de escrita fora do comum para sua época, e também você consegue encontrar aqui, e, embora possam dizer que não, você consegue encontrar um pouco da filosofia do Schopenhauer aqui nesse livro, tá? Já é um livro mais pessimista, né? Acredito que ele estivesse sofrendo muito com a dor do luto, né, pela perda da sua esposa, e deixou essa obra aqui pra gente, né? E tem um livro, se você quer começar, por onde começar com Machado de Assis? Se você é desses, eu quero começar pelo mais difícil, então pega esse carro que passou aqui agora, vai curtir o vídeo. Você quer começar pelo mais difícil? Comece por Quincas Borba. Ah, mas eu quero começar pelo mais fácil. Gente, A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Essa história pitoresca é, na minha opinião, uma das melhores coisas já produzidas em solo brasileiro. Ah, mas Robert, esse livro é tão simples. Mas não é pela simplicidade do livro, não é pela simplicidade da literatura. E a gente tem que começar a separar algo simples de algo simplório. Na escrita machadiana não tem nada de simplório. Pode ser simples, mas não simplório. Esse livro, ele é fantástico. Ele termina numa... Eu vou dar um spoiler aqui. Ele termina numa tragédia grega, na minha opinião. Ele termina numa tristeza, num coração partido.
Esse livro é para você, adolescente, que quer ser culto em menos de 48 horas, quer falar de Machado de Assis, ser mais inteligente e ainda assim pegar um romance. Olha só. Esse romance do Machado de Assis também vai mostrar a estrutura da sociedade. E aqui sim você vai entender como a sociedade da época é uma sociedade machista e você consegue traçar para os nossos dias de hoje se mudou alguma coisa, se a nossa sociedade ainda é dessa mesma forma, não é mesmo? E outro motivo pelo qual você deve ler Machado de Assis é porque você não só vai se divertir com essas histórias, mas como você também vai tornar o seu português melhor e mais aprimorado. Eu sei, eu não estou aqui usando palavras difíceis e eu não pareço ter um português aprimorado, mas você pode ser diferente. Você pode aprender coisas novas nessa literatura. E sem falar que ler Machado de Assis vai trazer para a sua vida um senso crítico que você precisa usar em todas as esferas da sociedade. Vai trazer para você a capacidade de entender certas coisas da nossa sociedade, da sociedade antiga, e perceber por que as coisas ainda são da mesma forma. Então, por que ler Machado de Assis? É pela história, é pela literatura, é pela sociologia, é pela filosofia machadiana, é pela riqueza brasileira e porque o Machado de Assis era gente como a gente. Um homem que veio do nada, mas que lutou. Um homem negro que, numa sociedade escravista, tornou-se um dos mais aclamados intelectuais. Machado de Assis.